aproveitando esses minutos que nos restam, preciso da atenção de cada um dos irmãos, de uma forma muito especial, para fazer a leitura da mensagem, ou seja, fazer algumas reduções aqui para que possamos realmente chegar ao objetivo deste ensinamento do nosso querido e santo irmão Malto. Juventude Apostólica 2, parte 2. Hoje vivemos em dias difíceis, onde a perda dos valores sociais, éticos e morais tem crescido no meio dos jovens e das famílias. Porque a humanidade se distanciou dos ensinos de Deus, esquecendo de pedir a presença divina nos lares. E esta ausência foi preenchida com outras fontes de prazeres e inspirações baseadas na vida materializada, nas ilusões e tentações mundanas, que por sua vez jamais preencherão o vazio deixado pela ausência de Deus. Essa triste realidade tem causado a falta de paz, da verdadeira felicidade, porque está faltando nos corações os valores vitais, os bons sentimentos, as ações fundamentais de origem divina. E cada dia vemos mais problemas emocionais, depressões e desequilíbrio nas pessoas. Presenciamos a acentuação do egoísmo e da vaidade, a falta de solidariedade, a falta de compreensão e amor ao próximo, o aumento da violência. Estimados irmãos, é um tanto triste, mas é a verdadeira realidade. Olha aqui a razão. Porque a humanidade se distanciou dos ensinos de Deus, esquecendo de pedir a presença dEle. Esquecendo de pedir a presença dEle no teu lar, entre as famílias. Irmãos, eu tenho procurado em cada mensagem mostrar à igreja a necessidade de se falar com Deus, de orar. É a arma que temos. Foi Ele quem nos ensinou isso. E Ele nos manda, inclusive, enfrentar o inimigo.
E nós temos o conhecimento que o nosso inimigo não se constitui apenas de um pequeno inimigo, mas a própria palavra diz que são potestades. Mas que pena que muita gente tem deixado de pedir a graça e tem deixado prevalecer esses tipos de sentimento, de prazeres, de inspiração que é materializada, que não vai nunca realmente ser preenchido com o vazio que fica da falta de Deus. Mas não foi isso que Deus idealizou em sua criação. Na grandeza de sua sabedoria, Ele criou a humanidade e traçou um caminho onde em cada fase houvesse características, habilidades para a juventude, para os seus filhos permanecerem ligados a Ele. Para a juventude, previu uma fase de desenvolvimento, de sonhos, de criatividade, iniciativas e ações que teriam repercussão nas fases vindouras da vida. Eu, quando leio isso, que me fala dessa criação, desse projeto de Deus para a nossa vida, eu vejo, eu compreendo São Lucas definindo, mostrando Jesus nas 3 dimensões do seu crescimento. 3 dimensões. Irmãos, a primeira, estatura. Uma criança, ela nasce 3 quilos, 3,5 quilos, não sei, um determinado peso pequeno. Com 6 meses, ela não está mais com 3 quilos ou 3,5 quilos que nasceu. Ela já ganhou estatura, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. É a primeira fase. A segunda dimensão, sabedoria. Ela nasce hoje, daqui pouquíssimos dias ela já conhece o papai, ela já conhece o irmãozinho, conhece o vovô, a vovó, e ela vai estando sabidinha, como falamos. E admiramos, inclusive, nossa, 6 meses de vida, olha a sabedoria desse pequenino ou dessa pequenina. Então vimos a primeira dimensão do crescimento de Jesus, estatura. É normal, é natural. A segunda dimensão do crescimento de Jesus, sabedoria. É normal a criança ficar sabida. A terceira dimensão do crescimento de Jesus, graça. É normal para aqueles ou aquelas que buscarem nele. É uma das fases que precisamos e como precisamos. Querem ver? Há poucos dias, eu li uma matéria que dizia que entre os maiores desafios dessa geração tinha um. Sabe qual era o maior desafio naquela matéria em que eu li? Achar jovem destemidos que realmente estivessem dispostos a viver uma vida de santidade na presença de Deus. É ou não é uma terceira fase do crescimento de Jesus? É. E o que é que esse Jesus diz para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem? Imitai a Deus, visto que vós sois filho que Ele ama. Eu vejo, inclusive, nas Escrituras Sagradas, que Jesus sempre usou os jovens em grande batalha, sempre. Jesus nunca dispensou os jovens, já naquela ocasião das grandes batalhas, nunca Ele precisou do jovem. Portanto, meu irmão,
minha irmã, eu prossigo aqui. O tempo passa velozmente. E você, jovem apostólico, tem todos os ensinos necessários para fazer a diferença neste mundo de desilusão, de incerteza. E como tem, hein, irmãos? O mundo aí lançando o desafio, o mundo falando que é impossível, que é difícil, que é a coisa mais impossível hoje nessa geração é encontrar jovens destemidos que tenham vontade de servir a Deus. E eu enxergo em minha frente quantos que conhecem, que têm desejo, que lutam para isso. Não se esqueçam nunca, meus prezados, meus queridos irmãos, somente diante do Espírito Consolador que ganhamos de Jesus, diante de um profeta que Ele nos deu, esteve conosco 44 anos, todos sabem disso, no corpo, e hoje, mais presente ainda, atuando na vida de todos aqueles que quiserem lhe servir no reino dos céus através desta obra. Então, se você está desanimado, com pouca fé, cheio de problemas e incertezas, tem que mudar. E esta mudança precisa começar por sua conduta, para chegar aos seus amigos, às pessoas do seu convívio, do seu local de trabalho, da faculdade, da igreja e de sua família. É preciso, meu irmão, minha irmã, que seja visto. Visto o que, pastor? Este diferencial que há em você. E por que há esse diferencial? Porque é palavra dele: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Eu não estou aqui por estar, eu não prego aqui por pregar, eu não canto aqui por cantar, não toco por tocar, não rejo por reger. Mas eu faço porque eu tenho consciência do amor de Deus por mim, pela minha vida, pelo meu viver, pela minha formação, para que eu possa ser realmente luz a brilhar no alto de uma montanha, numa noite de trevas, como está registrado no Evangelho, para que as pessoas possam olhar e enxergar em mim um diferencial. Mas eu só consigo isso quando eu quero. Eu preciso querer, porque quando eu quero, com os santos que eu tenho certeza que eu consigo. Estamos começando mais um ano e teremos muitos dias neste novo período para trabalhar para Deus, por esta igreja e amar as pessoas. Queremos aproveitar este momento para continuar a dar-lhes, jovens, alguns conselhos e orientações. Ainda hoje eu disse das metas, dos dons. Muita gente tem o costume de falar de dom. Mas é preciso dom. Eu até quero cantar no coral, mas eu não tenho dom. Eu até gostaria de pregar, mas eu não tenho dom. Eu até gostaria de participar do trabalho da igreja, mas eu não tenho dom. Tem sim. Tem sim. É preciso desenvolver o dom que há em ti. E a própria palavra de Deus diz isso para nós. Eu ainda recordava, com 12 anos de idade, no último banco, sentado lá na sede da nossa igreja, quando íamos em turismo naquela época, estava lá em São Paulo, nas festas. Que saudade daquelas festas. 12 anos de idade lá no último banco, nosso santo bispo subia, pegava o microfone e começava a pregar. Quantas vezes esse coração que bate aqui dentro falou, nesse consciente: um dia eu vou subir nesse púlpito e vou pregar. Que gostoso, que anseio, que vontade. 12 anos. Cantava no coro. Uma dificuldade imensa, um desafio que dava medo. Queria pregar. Eu buscava.
buscava desempenhar um dom que havia em mim. Pedi a Deus, pedi. O dia chegou em que o nosso santo profeta disse: você prega amanhã aqui. Nossa, que alegria! É assim, meu irmão, nós temos que buscar isso, buscar os céus para dentro de nós, mas com amor, com vontade, e enquanto há tempo, Aqui nós vimos alguns tópicos: trabalhar e estudar. A palavra do irmão Aldo falando para nós: trabalhe, estude, vai à luta. Estamos vivendo um tempo, o jovem aplicado aos estudos tem grande conhecimento, grande chance de prosperar na vida, quando se adquire o conhecimento, que se torna um patrimônio seu muito valioso, inclusive para te ajudar no ministério de sua igreja. Estamos na era do conhecimento, das tecnologias, do desenvolvimento sustentável. Quando estudamos, crescemos profissionalmente e também melhoramos o nosso ministério na igreja, pois a sabedoria não ocupa lugar e colabora com o nosso desenvolvimento. Seja dedicado aos estudos, ao trabalho, digno, honrado, ao seu aperfeiçoamento, sempre buscando o aprendizado e o seu crescimento profissional. Mas não me esqueça da parte espiritual, fundamental para a sua alma, para a sua vida. Portanto, creia e confie em nossos santos, seja obediente e sincero à sua fé. Que convite maravilhoso de um profeta. Quantas vezes esse profeta falou pessoalmente com muitos, eu digo que até estão aqui, dando força: vá para a sua faculdade, vai estudar, eu vou te ajudar. E ajudou. Ele sempre quis o melhor para cada um de nós, irmãos. Ele sempre quis o melhor, e é querendo o melhor que Ele nos ensina o caminho a trilhar, e que continua a nos falar do céu, em uma oportunidade como essa. Cuidado com as má companhia, cuidado. Olha que diz aqui, cuidado com as companhias. Para uma pessoa conhecer o teu caráter, basta analisar suas companhias com quem você gosta de conviver. Isso já vai dar a ela uma indicação do tipo de pessoa que você possivelmente é. É verdade, irmãos, é verdade. A Santa Avó Rosa já usava aqui uma palavra que diz assim, está registrado aqui: me digas com quem andas, que eu direi quem és. Olha que coisa. E ainda ela completava dizendo assim: anda com os bons e serás um deles, mas anda com os maus e serás pior que eles. O que é melhor? É andar com os bons, né? É isso. Cuidado com o palavreado e discussões. São Timóteo recomenda: evita o palavreado vão e profano. Os que praticam progredirão sempre, mas na impiedade. Progredir na impiedade, isso é futuro? É óbvio que não. Lembra-te de tudo isso, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras, que de nada servem, a não ser para perder os que a ouvem. E é verdade, é uma verdade. Muitas vezes nós ouvimos coisas que nós damos a costa por resposta, saímos até de perto, não vale a pena ouvir, não tem possibilidade de se ouvir aquilo. Cuidado com as redes sociais. Mais uma vez o nosso profeta nos falando das redes sociais e mostrando inclusive dados para nós. Com a mesma facilidade que as redes sociais são utilizadas para divulgação de conhecimento e informação importante, também são utilizadas para difamação e exposição da intimidade alheia, fofoca, assédio e intrigas que destroem o relacionamento e causam constrangimento às vítimas. Além de
atentados, como apologia a crimes, maus tratos de violação e dos direitos humanos, como aliciamento, incentivo ao racismo, homofobia e intolerância religiosa. As redes sociais afetam mais o seu relacionamento do que você imagina. Caso você não saiba, existem algumas estatísticas no IBGE bastante estarrecedoras sobre o assunto. Sobre o assunto. De acordo com esta pesquisa, 1 em cada 3 divórcios que ocorre é por conta das redes sociais. Portanto, jovem, cuidado com sua exposição e os seus comentários neste mundo totalmente conectado. É impossível garantir uma boa imagem pessoal e profissional. Irmãos e irmãs, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com isso. Segundo assunto, que inclusive foi o assunto de ênfase ontem na reunião. Cuidado com o namoro. Jovem, não se precipite, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Busque em Deus e seus santos a sabedoria para escolher aquele ou aquela que irá compartilhar com você os seus sonhos e os seus anseios. Se você já está namorando alguém, deve lembrar, no período de namoro, deve ser um comportamento digno, evitando ao máximo. Eu até substituiria aqui total. As carnalidades. Porque esta atitude está na contramão da espiritualidade. O namoro é um tempo para conhecer a pessoa que você ama. E de acordo com a doutrina e as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, este tempo não pode exceder de 2 anos. Prazo suficiente para conhecerem, noivar e casar. Cultive o relacionamento de harmonia, de paz e de autocontrole, de amor puro. Não façam nada que venham envergonhar mais tarde. Vale a pena esperar pelo casamento. Lembre-se, quando escolher alguém para namorar, esta pessoa deve ser o legítimo filho ou filha de Deus da mesma fé apostólica. Namoro é compromisso, nada de ficar. Ou então estar por brincadeira. Respeite você próprio. Respeite o seu corpo e o corpo da sua namorada ou do seu namorado. Respeite também o de sua família. Esses relacionamentos de amor superficial, trocando namorado, namorada, sempre que tem vontade, pode, esse tipo de relacionamento, sempre que tem vontade, pode trazer problemas de desvio emocional e de afirmação em sua vida, além de trazer consequências e difamação em sua vida, além de trazer consequências terríveis na formação de caráter. A sua autoimagem, tem certeza, vai ficar comprometida. Não tenha vergonhas de ser apostólico e estar dentro da disciplina. É triste ouvir isso, né, irmão? Eu até ter que ler isso. Não tenha vergonha de ser apostólico. Minha santa avó, pois há quem tem. Quantas vezes a pessoa é interrogada, e às vezes é assim, você é crente? As pessoas perguntam assim, é normal? Não, não sou não. Acabou, encerrou ali. Meu irmão, minha irmã, a pessoa pode estar vendo em você, no senhor, na senhora, um diferencial que já é o diferencial de ser filho ou filha de Deus. E o senhor, a senhora, você jovem, trata dessa forma? Não. Explique. Faça da sua vida atos que comprovem o teu amor pela obra do reino dos céus. Sou evangélico, sim, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Você conhece, já ouviu falar? É o momento de apresentar, de falar. Ainda hoje, eu fiz uma observação onde estava pregando a em Aparecida, o coral cantou aquele hino que diz: vamos convidar muita gente para ouvir a hora milagrosa. E eu fiz então uma pausa e uma pergunta: os senhores estão convidando de verdade ou só está cantando? Não pode ficar aqui. É preciso convidar sim, falar sim com as pessoas. E não terem vergonha das pessoas. Levar para essas pessoas, meus irmãos,
a palavra do nosso Deus, falar com amor, com carinho, com alegria para elas. Eu conheço um profeta, eu conheço o Espírito Consolador, eu já tenho eles em minha vida, é parte da minha felicidade, é parte do meu viver. Irmãos e irmãs, é bem verdade que o horário não permite, já estou chegando bem próximo ao final, mas eu quero falar, jovem, de uma forma muito especial a todos. Uma palavra que também veio dos céus, que também está registrado neste boletim, ali. Ela é contida nas Escrituras Sagradas, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. É o pregador filho de Davi. Ele fala diretamente com a juventude. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os maus dias cheguem, nos quais dirás, não tenho neles contentamento. O que ele quis dizer com isso? Irmãos, a idade vai chegar, como tem chegado para muitos, e ganhar idade, saiba os senhores, saibam jovens, que é até um presente e uma meta de Deus para aquele que honra o pai e a mãe, porque o que ele promete como graça, como dádiva? Aquele que honrar o pai e a mãe, acrescentarei os seus dias de vida. Ele aumenta, é honra para Deus, é ser honrado por Deus, chegar a uma idade mais avançada. Porém, nós sabemos que quando esta idade chega, vem as canseiras natural do corpo, vem o desgaste natural do corpo. As vistas começam, muitas vezes, a enfraquecer. Vai tendo dificuldades para servirem a Deus. Alguns têm dificuldade até para vir na reunião. É preciso o auxílio de outra pessoa. Por isso ele disse lá, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham maus dias e dirás, não tenho neles contentamento. Mas ele prossegue com uma frase ainda mais interessante. Antes que se escureçam os que olham pelas janelas, antes que cessem os moedores por já serem pouco, antes que as portas da rua se fechem. Nossa, pastor, o texto parece que ficou tão complicado agora. O senhor está falando de porta, o senhor está falando de janela, o senhor está falando... Não estou entendendo. Eu vou explicar para os irmãos. Ele está dizendo para mim, para o Senhor, para vocês jovens. Antes que se escureçam os que olham pela janela. Eu até admiro essa comparação desse jovem pregador filho de Davi. Sabe por quê? Ele fez uma comparação muito bonita e até interessante, eu acho. Ele chamou de janela os nossos olhos. Ela fica sempre fechando e abrindo, né? Nós piscamos, né? Temos aqui uma parte superior que fecha e que abre. Só que ele diz que há um momento que essas janelas fecharão para sempre. Antes que escureçam, fecha o olho e perceba a escuridão que fica. Antes que cessem os moedores. O que é moedor? Nossos dentes. Antes que cessem os moedores, e antes que eles não trabalhem mais, antes que ele não abra e feche mais a boca, que nós não mastigamos mais nada. Olha que interessante. Ele diz, antes que escureçam os que olham pela janela, antes que os nossos olhos se fechem, antes que cessem os moedores, a nossa boca não vai mais fazer nada.
não vai mais abrir, não vai mais fechar, nossos dentes vai estar inútil. Antes que as duas portas da rua se fechem, as nossas narinas, antes que o oxigênio não entre mais pelas nossas narinas, ele vai parar. Ô meu irmão jovem querido, ô minha irmã, que hora é essa? O que esse pregador, filho de Davi, está falando para nós? Aproveita para servir a Deus, o teu Criador, antes que você morra. É tarde demais, irmãos, esta hora que ele está falando. Ele está dizendo, antes de tudo isso, aproveite para servir o teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto há vigor, anseio, vontade de reconstruir de verdade, vontade de ter uma vida feliz, autêntica, verdadeira, né? Com o Espírito Consolador, a nossa querida avó, com o nosso santo e querido irmão Aldo. Irmãos apostólicos, principalmente jovem, o desafio está lançado, e lançado no mundo, em revistas, em entrevistas, em reportagens, como a que acabei de falar. Uma reportagem que falava dos maiores desafios da geração. Dos maiores desafios da geração. E eu fui procurar ler qual é esse maior desafio. E achei lá. Achar jovens que realmente esteja disposto a viver uma vida de santidade. Ô meu irmão, nós estamos aqui para quê? Não é para ser santos, não é para vivermos em graça, não é para alcançar a terceira dimensão do crescimento de Jesus, através do Consolador que Ele nos deu para nos ensinar este crescimento, através do profeta que Ele nos deu para ensinar este crescimento. E este crescimento nós só alcançaremos ele mediante a santificação, mediante o desafio que o mundo lança, mas que a família apostólica está preparadíssima, que a família apostólica está pronta. Basta uma palavrinha que eu tenho falado muito nas reuniões: querer. E eu tenho até feito, eu não diria em brincadeira, porque eu não vim aqui no púlpito para brincar, mas há um tom, há uma situação assim para que facilite o entendimento. Eu tenho usado muito um termo senha, porque hoje é muito comum. Uma pessoa chega no mercado, quer a senha do Wi-Fi. Chega na farmácia, quer senha. Chega no cabeleireiro, quer senha. Em tudo quanto é lugar, chega no hotel, a senha. E eu tenho usado como senha. E eu tenho dito para a igreja, nós agora temos senha também. Só que a nossa senha ela é aberta para o mundo inteiro. Qual é a senha, pastor? Eu quero ser fiel, eu quero ser feliz, eu quero ser um jovem que tenha prodígio, que tenha prosperidade. Eu quero ser um jovem de valor, eu quero ser um apostólico fiel, uma apostólica fiel, eu quero ter uma família, eu quero ter um namoro fiel, eu quero ter um casamento fiel, eu quero ter uma vida fiel. É isso. É buscar a fidelidade de Deus para si, e não fazer como muitos têm feito, e até proclamado, no para-choque do caminhão, no para-brisa da casa, no rodapé da nota fiscal: Deus é fiel, isso eu sei. O lema desta igreja é diferente: você é fiel. Diga, bata no peito, eu sou fiel. Mas faça isso se for, porque o Deus a quem servimos é aquele que sonda a mente e que sonda o coração.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, preparem para este momento que o pregador filho de Davi lhe apresenta nesta noite. Antes que se escureçam os que olham pela janela, antes que as portas da rua se fechem, antes que os moedores cessem. Porque é tarde demais quando tudo isso acontecer, não vai dar mais tempo para nada. Acabou o tempo. Acabou. A doutrina veio, a disciplina veio, mas cadê a senha? Eu quero. Por isso disse Jesus: se quiseres, se quiseres vir a mim. Olha que palavra linda. Ele nos convida, Ele nos chama. Ele nos chama, irmãos. Negue-se a si mesmo, Ele fala para nós. Quer vir comigo? Quer estar comigo? Negue a si mesmo. Tire esse coração de pedra. Precisa querer, porque Ele disse: eu vou tirar do vosso peito, se quiser. Eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra, vou colocar aí dentro o meu espírito. Serás o meu filho, e eu serei vosso Deus. Irmãos, nós temos tudo. Eu ainda usei, inclusive, uma expressão hoje, falando com a igreja, encerrando a reunião, como vou encerrar agora, aqui. Se fizerdes o que eu vos mando, se fizerdes, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos de amigo. Irmãos, ser amigo de Jesus é ser amigo do irmão Aldo. Irmãos, olha aqui a palavra dele. Eu assim vos constituí. Ou seja, eu fiz de vocês assim. É por isso que eu disse, a palavra dele: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. Aqui ele assume novamente: eu assim vos constituí, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Para encerrar, basta eu saber, eu compreender que eu sou dotado de uma capacidade de filho de Deus, que tudo, Ele disse tudo, que eu pedir a Ele, o Pai vai conceder. Talvez alguém fale assim: tudo, o pastor está falando isso aí, mas vai pedir tudo? Ô meu irmão, quando a palavra de Deus diz tudo, é tudo. Agora, não é tolices, não. Não é pedir aquilo que não se tem nexo. Filho de Deus não vai fazer isso, ele vai pedir aquilo que é justo, que é de honra. E é esse tudo que Jesus disse: tudo o que vos pedir será concedido. Que bênção, saber que nós temos essa capacidade, irmãos, de pedir a Santa Avó, de pedir para o irmão Aldo, de pedir para Jesus. E nós temos a capacidade de receber. Agora, eu preciso querer receber. E para mim querer, quando é que eu quero? Quando eu vivo a doutrina, quando eu vivo a disciplina, quando eu estou seguindo 100% a disciplina apostólica ensinada pelo reino dos céus. Porque muitas vezes alguém diz: mas eu peço, mas pede como? Pedir para Deus é preciso saber pedir. Ele disse: apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Chega, né? Para mim estar aprovado, até para mim orar, né? Eu preciso orar, mas para mim orar eu preciso ver como é que eu estou. Eu com meu cabelo espetado, parece que ele viu um choque de 380 graus, volts, eu vou pedir para Deus e vou querer receber como? Eu estou que nem ele pediu? Não estou. Eu com a minha saia curta, eu vou pedir para Santa Avó, eu vou receber, eu tenho que receber? É lógico que não, eu não estou do jeito que ela pediu. Eu estou com a minha camisa por fora da calça, andando na rua: Santa Avó, me ajuda, me livra de um acidente. Como? Que jeito? Irmãos, é impossível. Entre os céus e as trevas não há pacto, não há ligação, não. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Eu preciso viver. Eu preciso viver, porque quando eu vivo, eu recebo, e recebo mesmo.
É assim que funciona. Portanto, irmãos, vamos avante. Nós temos tudo. Olha a oportunidade, o irmão Aldo nos dá, estarmos aqui com a tua palavra, a palavra que vem do céu, vem de Deus, é legado que Ele nos deixou, é ensinamento dEle. Abraçamos com esta palavra. Vamos fazer isso. Eu convido a todos a fazer isso. Amar ainda mais este profeta de Deus, fazer uma análise, um exame de consciência e falar: eu preciso buscar, eu preciso receber mais, porque quando eu preciso e eu preciso, eu posso receber. A palavra de Jesus disse que o que eu pedi eu vou receber. Estou entendendo. Então, eu tenho pedido tanta coisa, mas eu não tenho recebido, né? Por quê? Faça cada um análise na sua própria mente. Irmãos, que a Santa Avó vos abençoe grandemente. Foi um prazer imenso estar com os irmãos nesta oportunidade. É uma pena que a hora passa tão rápido, mas paciência, é assim mesmo. Eu agradeço de coração mais uma vez a presença de cada um. Agradeço aos nossos visitantes, agradeço aos irmãos e irmãs que estiverem conectados ao site deste trabalho, desta congregação. Continuem sempre buscando aos internautas, seja no Brasil, seja em outros países, na África, aos nossos irmãos da África, o nosso mais sincero e profundo agradecimento, e que busquem a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, creem no Consolador, creem no santo profeta irmão Aldo, façam provas do poder desses santos, e verão sempre, meus irmãos, sempre, a grande bênção na tua vida, na nossa vida. Eu convido a todos a ficarem em pé. Em sentido de oração, vamos agradecer ao nosso Pai por esta oportunidade. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade preciosa que nos deste nesta noite. Aprender mais contigo, aprender, ó Pai, de maneira tão especial, porque veio do Senhor e veio através do santo irmão Aldo. É legado que ele nos deixou, é palavra viva para o nosso aprimoramento na fé, para o nosso elevo espiritual, Pai. E nós te agradecemos por este trabalho. Te agradecemos, Jesus, príncipe da vida. Te agradecemos, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Te agradecemos, querido irmão Aldo, querida avó, receba o nosso agradecimento sincero. Estamos encerrando mais esse culto de adoração e louvor. Não irei citar nome de enfermidade, mas eu quero te pedir, vó, seja qualquer que for, que esteja nos nossos corpos, nos corpos de todos os teus filhos e filha, desde o solado do pé ao alto da cabeça. Muitas vezes, enfermidades, males gerados até por sentimentos ruins, como do ódio, da inveja, do rancor, da ira. O Senhor, santo irmão Aldo, tens o poder de destruir, de acabar, de levar isso para bem longe da vida dos nossos corpos e de gozarmos saúde, paz e felicidade com o Consolador. Assim os realize. Há pedidos que foram colocados aqui na caixa de oração. São nomes que eu não conheço, santo irmão Aldo, mas o Senhor conhece profundamente. Eu te peço, dá tua bênção, dá tua graça, atenda esses pedidos que eles lhe fazem neste momento. Abençoa, querido profeta de Deus, toda a família apostólica, no Brasil, no exterior, por todos os lugares onde uma alma clamar por ti, clamar por Santa Avó, que estejas ao lado dela juntamente com nossa Mãe Virgem Maria, dando entendimento e sabedoria. Abençoa todo o ministério da tua igreja, abençoa essa juventude, irmão Aldo, pois nós sabemos e temos certeza absoluta, é a quem o Senhor sempre confiou tua igreja, confiou a vida
da obediência apostólica. Confiou, irmão Aldo, nos futuros pastores, músicos, regente, no futuro ministério, o ministério brilhante. E eu te peço neste momento, dê a tua bênção, dê a tua sabedoria, dê a tua graça, dê o entendimento a todos, para que possam prevalecerem com este sentimento no teu coração, de serem ceifeiros do Senhor, de estarem junto com o Senhor na batalha, lutando e vencendo. Querido Jesus, dá-lhes a tua bênção, despede de todos nós na tua santa paz. Dirija-nos pelos caminhos por onde vamos passar. Abençoa, Jesus, a cada um em particular, mães, gestante, aquelas que já têm seus filhinhos, dá o entendimento, dá a sabedoria para criá-lo para este santo caminho. Dá a tua bênção a toda a família apostólica. Recebam, irmãos, esta bênção do nosso Pai, o nosso Deus, nosso Criador. A bênção da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha dos Céus, junto com a Rainha, a querida avó Rosa, o Espírito Consolador, também junto com o nosso profeta, o santo irmão Aldo, que esta bênção prevaleça não só hoje, mas para todo sempre com todos nós, em nome de Jesus, o Príncipe e Senhor da vida. Amém. Está encerrada a reunião. A Santa Avó Rosa vos abençoe a todos.